Veja-se aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, humildemente, dependendo do Espírito Santo, vá se entregando dia a dia pela graça e se santificando mais e mais, acrescentando galardão, boas obras pela graça. Jamais volte ao início de tudo, tentando ser aceito, aprovado ou abençoado pelo seu desempenho atual. O seu desempenho atual é para ser confessado e santificado pelo Senhor, não como mérito ou como salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, segunda-feira, 21 de março de 2022, queremos começar hoje uma série sensacional chamada O Acilado do Desempenho, onde iremos crescer muito, com certeza. Minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 e 12, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra deste será manifesta. Amados, nós vamos avançando, amém? De glória em glória, de fé em fé, mas o fundamento é único, insubstituível e nada pode ser acrescentado ou está consumado. Somente depois que reconhecemos que estamos diante de Deus pobres, cegos, nus, miseráveis, totalmente, eternamente perdidos, e chegamos a Deus humildemente e reconhecemos que só a obediência de Cristo na cruz pode nos salvar. É quando dependemos da obediência de Cristo que somos aceitos e recebemos o dom da salvação. É somente depois que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo que vem para dentro de nós o Espírito de obediência. Esse Espírito de obediência que vai trabalhar para nós de presente uma santificação, né? Eu sou o Senhor que santifica. Essa santificação ela começa e prossegue através da fé inicial no Senhor Jesus Cristo. Assim como nós fomos aceitos por Deus, crendo que só a obediência de Cristo pode nos salvar, né? Assim o nosso desempenho é melhorado de presente também, porque não podemos melhorar as nossas obras. O zambujeiro, o espinheiro não pode produzir frutos para Deus. Quem produz o fruto é o próprio Senhor, né? O fruto do Espírito vem à medida que a seiva vai passando naquela planta e vai mudando a natureza dela, porque a nossa natureza espiritual foi mudada. Agora o Senhor está nos ensinando a não ouvir mais a carne, mas a alma se sujeitar à seiva, que é a unção, que vai produzindo santificação gradativa. Queridos preciosos irmãos, é muito maravilhoso que nós possamos entender que tudo começa muito imperfeitamente por causa da queda. Nossa alma é muito volátil, ela varia, sabe? Ela está sempre oscilando. Precisamos vigiar para sujeitar todo o pensamento à palavra de Deus, porque volta e meia tem a tentação de novamente, aqui e ali, tentarmos ser aceitos, abençoados por Deus, baseado no nosso desempenho. Um relacionamento baseado no desempenho é uma tentação religiosa. Nós não sabemos o quanto somos ainda religiosos e o quanto isso é nocivo à vida espiritual genuína que é somente pela graça, não pelas obras. Quando acrescentamos as obras pessoais para ser aceitos ou abençoados, anulamos o testamento, porque ele foi feito originalmente para que sejamos aceitos através da fé, pela graça somente. Portanto, quando tentamos colocar o fundamento das obras, o Espírito não continua santificando, ele não continua cooperando. Quando o homem está olhando para o seu desempenho como mérito, então a obra para. O Espírito Santo, lá em Gálatas 3, escreveu que eles tinham começado crendo em Cristo e agora estavam tentando santificar, ajudando com as suas obras para terem mérito. Olha, as boas obras têm um grande valor e uma grande importância na salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. As boas obras glorificam a Deus, edificam a igreja, ajudam pessoas, envergonham o inimigo. As boas obras têm galardão eterno. As boas obras são ornamento de doutrina. Então, precisamos compreender aonde as boas obras devem ser colocadas no Novo Testamento. Como fruto, como efeito, né,
De mim vem o seu fruto, diz o Senhor, né? Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Então, o fruto verdadeiro, espiritual, ele é gerado por Deus em nós, através de nós, quando dependemos inteiramente da graça. Quando isso nós compreendemos, olha só, o trabalho da carne é nos levar para sermos religiosos e tentar ser salvo pelo nosso próprio desempenho. Quando você pensa, se eu jejuar mais, aí Deus vai me dar unção. Não, o jejuar mais não é para receber unção, é para receber revelação, porque o Espírito que está em você não foi dado por medida, e ele nunca saiu. Lá em João 14,17 diz que eu vos darei o Espírito, que estará sempre com vocês. Então, não é uma questão de receber, mas é uma questão de perceber, porque você já recebeu, né? Então, essa revelação progressiva, esta comunhão mais profunda, vai limpando o coração, porque Deus vai revelando áreas para nós confessarmos e renunciarmos, e o Espírito Santo vai tirando. Entende? Olha que parceria legal. Você mistura a palavra com fé, que é a dependência da graça, Hebreus 4:2. Você não mistura a palavra de Deus com culpa ou com tentativa de mudar-se para ser aceito, ou melhorar-se para ser abençoado. Isso é religiosidade. Você mistura a palavra com a dependência da graça. Você medita na palavra e diz, Deus, isso é verdade, cobre com teu sangue, eu preciso de aperfeiçoamento aqui. Então Jesus veio para os que reconhecem que precisam de ser curados, né? Então, quando você reconhece, já está em Cristo. Aí você diz, Senhor, eu não quero apenas reconhecer isso, eu quero que o Senhor trabalhe nessa área. Então você apresenta o seu coração dia a dia, você não é um ouvinte esquecido. Você é um praticante do arrependimento e da fé. Você está entregando o seu coração em consagração, meditando na palavra, andando com pessoas cheias do Espírito Santo e também repartindo o pão com quem está sedento e faminto, não é? E esse processo maravilhoso da graça vai se desenvolvendo de presente para você. Gratuitamente, esse presente só pode ser recebido, não pode ser comprado ou merecido. Porque quando o homem tenta entrar no reino, através do seu próprio mérito, ninguém vai se gloriar diante de Deus, Deus não aceita. Nessa nova criação, as obras mortas são trapos de imundícia, não podem ser computados como algo bom, não podem ser computados como algo que vai te dar crédito diante de Deus, muito pelo contrário. Quando eu tento ser aceito, abençoado, salvo, fora de Cristo, não estou entrando por aquela porta, as minhas obras são computadas como rebeldia, né? Estou tentando substituir o Espírito Santo e ter mérito próprio. Não, mérito ninguém vai se gloriar diante de Deus. As boas obras que são feitas em Cristo, já sabe, esclarecido. Sabe, uma fé esclarecida, você já sabe que em Cristo você foi aceito e que em Cristo você tem crédito diante do Pai ilimitado para o resto da vida. Cristo cobriu a tua saúde sempre que você estiver enfermo, as tuas finanças, a tua família, teu ministério, quer dizer, todas as áreas foram cobertas, pagas, quitadas, né? A palavra tetelestai era a palavra usada no tempo de Israel, que Jesus falou na cruz, está consumado, tetelestai quer dizer, está pago, está quitado, não deve mais nada, né? Então Cristo pagou para que eu receba isso como presente e seja eternamente grato. É como o paraíso, Adão não tinha que ralar, trabalhar e merecer. Ele só podia receber o paraíso de graça, usufruir, adorar a Deus e ser generoso. Era só isso que ele podia fazer. Ele não podia ter mérito naquele jardim. Ele não podia ter, vamos dizer assim, algo como, diante de Deus eu fiz isto. Não, ele iria arar a terra, sim, ele iria produzir boas obras, sim. Mas ele iria fazer aquilo já como dono de tudo aquilo, já tendo recebido. Ele iria participar com boas obras, mas não para ser aceito por Deus o abençoado. Quando nós compreendemos esse pequeno detalhe, irmãos, a nossa vida muda muito. Amados, aqueles que já têm esclarecido que em Cristo foram aceitos e salvos e abençoados, eles vão ser santificados mais e mais. Mas se nós quebrarmos esse fundamento, a casa cai. Irmãos, se tentarmos construir um prédio em cima da nossa consagração para ter mérito, em cima das nossas boas obras para ser aceito ou salvo, irmãos, estamos perdidos para sempre. Chegaremos diante do Senhor e ainda ouviremos, está faltando alguma coisa. Porque a nossa obra, por mais que seja 99%, nunca será 100%. Jesus morreu porque o homem não pode salvar-se a si mesmo. Se pudesse, não precisaria Jesus ter morrido, não é? Então, a salvação ela é toda da alçada do Senhor. E a santificação ela é toda da alçada do Espírito Santo. Então, ser auxílio de mãos. O homem não pode nem se salvar nem se santificar sozinho. E Deus não fará isso sozinho.
É uma sinergia. Quando diz Paráclito, aquele que é colocado ao lado, o Espírito Santo não vai te santificar enquanto você fica no mundanismo e não entrega o seu coração. Então veja uma parceria legal, sinergia, a consagração e a santificação. A consagração é o ânimo que Deus nos dá para ouvir os áudios, orar, jejuar, buscar a Deus de madrugada, evangelizar. Este é o ânimo que Deus nos dá, certo? E a parte de Deus é a parte da santificação, que é a resposta mudando o nosso coração, mudando o nosso coração, mudando o nosso coração. Não é maravilhoso, queridos? Eu fico tão feliz em estar estudando com vocês.